Pessoa no YouTube também. Hoje vamos estar fazendo a transmissão no canal do YouTube. Nós conseguimos a princípio no meu canal do YouTube, onde eu posto as minhas mensagens, né, do trabalho infantil, no canal da Tia Lica. E no nosso canal no Facebook, na página da Igreja Batista Nacional Filadélfia. Então hoje vamos estar fazendo essas duas transmissões simultâneas para conseguir alcançar de todos vocês. Aqueles que não têm redes sociais, que não têm Face, não têm Instagram, vai conseguir nos acompanhar também pelo YouTube. Vamos entrando, vamos chegando todo mundo para darmos início ao nosso culto ao Senhor. Hoje não vamos ter culto infantil. Radassa e a Débora dormiram. Daqui um pouquinho a Eloá. Por enquanto está só a Eloázinha aqui, né? Para participar do culto do Senhor. Vamos entrando todo mundo, fica à vontade, se acomode. Quem for chegando, vai compartilhando o link, convidando todo mundo para entrar, para participar do culto. A Sr. Francisco está ali nos bastidores, finalizando os links, a transmissão, para que esse culto chegue ao maior número de pessoas possível, para estarmos adorando ao Senhor, ministrando a palavra. Não só aqui na minha casa, mas na casa de vocês também. É um prazer estar reunidos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando. Pegue as suas Bíblias, o presente diário, o nosso devocional. Preparando. Hoje, 26 de março, quinta-feira. Estamos aqui aguardando vocês chegarem para dar início ao culto. Página no Facebook, na página da Igreja Batista Nacional Filadélfia. Estamos também ao vivo na página do YouTube. Hoje ainda vai ser na minha página pessoal, onde eu divulgo o trabalho no Ministério Infantil com o nome de Brinca. Na minha página pessoal, Adriana Ferreira, onde eu divulgo o trabalho do Ministério Infantil. Graças a Deus, igreja! Uhul! É isso aí, gente. Vamos participar, né? Vocês que quiserem podem estar mandando seus comentários aí. É o momento da gente participar deste culto, né? Esse culto doméstico, onde a gente está aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer a Ele, porque Ele é maravilhoso. Amém? Que a gente possa, nesse momento, tirar esse tempo para estarmos juntos, meditando naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem algo do céu para derramar sobre nós. Amém? Quero te convidar a nós orarmos. Vamos fazer uma oração juntos, né? Tem alguns irmãos que ainda estão chegando, né? Mas enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai orando. Amém? Vamos orar nesse instante, apresentando esse momento de culto, esse momento de adoração ao Senhor. Você que nos assiste aí pelo YouTube ou pelo Facebook, né? Nós estamos juntos. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença e queremos Te dar graças, Pai, por termos a oportunidade
de através da tecnologia, Pai, podermos estar unidos, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a tantas dificuldades. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus e não há outro como a Ti, Pai. Por isso, Senhor, que nesta noite o Senhor possa entrar em cada lar agora, em cada coração aflito, em cada vida, Pai, que possa estar perturbado. Pai, vem trazendo a Tua paz, a Tua alegria, reinando, ó Pai, com o Teu amor, ó Deus, em cada coração. Oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja trabalhando em cada vida. Senhor Deus maravilhoso, nós Te pedimos, ó Pai, que venha de encontro aos nossos corações. Vem, Senhor, trazendo a alegria de viver, a alegria de estarmos diante do Rei, a alegria que só pode ter aqueles que estão em Ti. Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, para louvar ao Teu nome, para engrandecer, para cultuarmos a este Deus vivo e verdadeiro. Este é o Teu lugar, Pai. Nós estamos aqui para celebrar a Tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesta hora, Jesus. Não é porque estamos cada um nos nossos lares, não é porque, ó Pai, há uma ordem do governo que deixemos de Te adorar. Não, Senhor, nós não jamais deixaremos de Te adorar. Pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Libertador. Por isso, Pai, estamos aqui como igreja, para buscar a Tua face, para buscarmos a Tua presença. Nesta noite maravilhosa, esta noite do Senhor, esta noite de celebração, esta noite de vida. Obrigado, Pai, por esta hora. Fica conosco neste momento, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor? Afinal de contas, nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Nós estamos aqui gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Até mesmo por nos dar essa oportunidade de via internet, de via as redes sociais, poder transmitir a palavra de Deus a muitas pessoas e que nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito aos nossos corações. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse instante com um cântico que tem sido muito difundido, né? Nesses dias as pessoas têm adorado muito com esse cântico e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o cântico porque Ele vive. Amém? Adora o Senhor aí na tua casa. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus me enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque Ele vive, Declare isso. posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentar,
terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Adora o Senhor. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos, é isso daí. O Senhor está vivo, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo. Amém? E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Ele está nesse momento vindo de encontro ao seu coração. Tá bom? E eu quero compartilhar com os irmãos. Ontem a gente compartilhou, né, uma mensagem com todos. E existe uma frase... Existe uma frase que tem falado muito ao meu coração nesses dias. É uma frase que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, que é o nosso pastor, lá do Salmo 23, um salmo tão conhecido. O Senhor que é o nosso pastor, o Senhor que nos leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes, Ele também passa com a gente pelo vale da sombra da morte. E o que eu acho interessante nessa passagem é que lá fala que Ele passa. Então, queridos, entenda algo, tudo isso vai passar. Amém. E virá o tempo em que nós poderemos adorar ao Senhor eternamente. Amém? Aleluia. Então a gente não tem do que temer, não temos o que Glória preocupar, a Deus. porque o Senhor está absolutamente no controle de tudo. Então eu quero te encorajar a se alegrar. Esse é um momento de alegria. Se alegre, você está nesse momento na presença do Senhor, você está aí com a sua família, você está aí agora tendo uma oportunidade de ser ministrado dentro da sua casa, de Jesus poder entrar dentro do seu lar através de uma palavra, né, através de uma ministração, de um louvor. Então, celebre esse momento, tá bom? Nós vamos adorar agora um cântico que fala sobre isso. Fala sobre a importância de nós recebermos o Senhor na nossa casa e dizer: Senhor, esta casa é a sua casa, este lugar é o seu lugar, este é o momento onde só o Senhor tem a primazia. Amém? Que nós possamos adorar ao Senhor nesse momento com esse cântico. Amém? Vamos juntos? Em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia, Jesus. Sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor Jesus. Amém, queridos? É isso mesmo. Mas como é bom, né, estarmos na presença do nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Vamos meditar, né, na nossa palavra de hoje, nosso presentear dessa noite. O Senhor, tenho certeza que o Senhor tem algo glorioso para falar comigo e com você. O tema do nosso presentear de hoje é pais, né? E aqui vai falar um pouco sobre a importância dos nossos pais e a importância de nós pais na vida dos nossos filhos, tá bom? Então quero te encorajar a abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler um texto que está ali a partir do versículo 21. Nós vamos ver um momento em que Jairo, né, clama ao Senhor Jesus pela vida da sua filha. Amém? Nesse instante, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor diz o seguinte: Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém, queridos? Este é um texto que fala muito ao nosso coração e eu tenho certeza que vem de encontro à nossa vida nesta noite para nos ensinar muito. Primeiramente, nós vamos estar fazendo a leitura do nosso presente diário, vamos estar meditando, né, nessa direção que o Senhor tem nos dado. E depois nós vamos estar fazendo mais algumas ponderações a respeito deste texto e como Deus é maravilhoso com cada um de nós. Amém? Então aí nós temos um versículo em destaque: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12. Ou seja, aqui o Senhor estava transmitindo, né, os mandamentos ao povo. E um dos mandamentos é: honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, este é o mandamento com promessa. E é por isso que nessa noite nós vamos falar sobre pais, nós que somos filhos, a importância de honrar os nossos pais, mas vamos falar também a importância dos pais estarem ensinando os filhos a honrar uns aos outros. Preste atenção no que diz o autor. Os pais têm a função de cuidar e educar, e esse processo vai variar de acordo com a família. Todavia, a finalidade é a mesma: que o filho aprenda a viver de forma digna e saudável. Quero ressaltar aqui meus pais como exemplo. São duas ótimas pessoas, com características distintas, mas trabalhando no mesmo objetivo. Não importa quantos anos tenhamos, eles sempre irão até o fim de suas vidas para educar e cuidar de mim e do meu irmão com o mesmo amor que quando éramos crianças. Em 2014, sofri um acidente grave em que perdi parte dos movimentos de um braço. Após uma cirurgia para colocar uma prótese, fiquei totalmente dependente dos meus pais. Eles me levavam ao banheiro, davam banho e comida, me vestiam, me coçavam, faziam o que eu não conseguia. Ficaram noites sem dormir e enfrentaram seus problemas de saúde para que eu vencesse os meus. Eu via como eles estavam exaustos, mas mesmo assim se doavam além do limite para o meu bem. No texto de hoje, vejo como Jairo se preocupa com a sua filha, tanto que procurou a melhor saída para o drama dela. Esse é o amor dos pais, infindável. Ao mesmo tempo, existe também aqueles que abandonam, não dão limites ou afeto. O rei Manassés queimou o próprio filho em sacrifício a deus pagãos. Jacó gostava mais de José do que de seus outros filhos, e isso era tão perceptível que eles sentiam ciúmes. Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Por isso, não os disciplinou como devia. O mandamento expresso no versículo em destaque se aplica a todo tipo de pais, os que cuidam e os que não cumprem bem o papel. Não importa o que os seus pais fazem ou deixam de fazer, se são cristãos ou não, eles devem ser honrados. Se eles nunca foram ou não estão mais presentes, agradeça a Deus por eles, lembrando que tinham suas próprias limitações
e perdoe o que for preciso, honrando assim a sua memória. Por amor ou por obediência, honre sempre os seus pais. Sabe, amados, como é maravilhoso, né? A maneira como o Senhor fala ao nosso coração. Porque o autor aqui, ele traz algo muito interessante, né? O seu testemunho é um testemunho muito forte. Nós, enquanto filhos, às vezes a gente não percebe essas coisas. Mas a gente sempre ouve falar, né, de histórias dos nossos pais e como os nossos pais, eles passam por privações para nos dar o melhor. Afinal de contas, existe um pensamento que é comum, né, em todos os pais, de dizer: eu quero para o meu filho aquilo que eu não tive. Então a gente tem essa percepção, essa necessidade de sempre fazer o melhor para os nossos filhos. Então quando a gente faz isso, é por amor, é por fazer além, até mesmo além das nossas posses. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que o autor traz a importância do honrar. E eu gostei muito dessa frase final. Por amor ou por obediência, honre aos seus pais. É importante isso. Nós precisamos honrá-los, independente de qualquer coisa. Independente de quem são ou da maneira que às vezes nos tratam. Nós precisamos honrar. Esse é um padrão do Senhor. Esse é um mandamento. E não um mandamento qualquer. Um mandamento com promessa. Se às vezes os nossos pais estiverem algum dia errados, eles verão isso. Mas se nós também vermos que a gente está errado em alguma situação, lá na frente, a famosa frase que muitos pais falam pra gente: olha, quando você for pai, você vai ver o que eu estou passando hoje. E isso é uma realidade na vida de muita gente, né? Nós possamos valorizar isso. E eu gostei, o autor, ele conta aqui o seu testemunho e fala sobre como os pais dele, né, de alguma forma, fizeram além das suas posses para abençoá-lo no momento onde ele necessitava tanto, onde ele estava limitado, né, fisicamente. Então que nessa noite o Senhor possa trazer esse entendimento ao seu coração. Eu não sei, né, se hoje você está aí na sua casa, né, ensine os seus filhos a honrá-lo. E honre o seu pai e sua mãe. Às vezes você não está no mesmo lugar, ou às vezes seu pai e sua mãe não estão mais entre nós. Mas a realidade é: honre-os, independente de qualquer coisa. Se o seu pai e sua mãe não estão vivos mais, honre em sua memória. Honre o legado deixado por eles. Tá bom? Que essa mensagem venha de encontro ao seu coração e que o Senhor possa falar ainda mais conosco nessa noite. E aí eu vou passar a palavra para minha esposa para ela falar um pouquinho o que ela entendeu, né? Afinal de contas, nós estamos num culto doméstico. E culto doméstico é assim, irmãos, doméstico mesmo, né? A gente louva, a gente canta, é bem dinâmico, é o momento da gente, né, descontrair mesmo. Nós tiramos um pouco, né, do formalismo e trazemos para a realidade de toda a família devia ter esse momento. E eu acredito, creio nisso. Eu acredito que o Senhor tem permitido a gente passar por algo assim, para que a gente resgate esse momento aqui, ó. Esse momento de culto doméstico, esse momento de nós estarmos em família, buscando a face do Senhor. Tá bom? Então, quero deixar a palavra para minha esposa falar um pouco. Graça e paz a todos. Bom, esse texto, ele é muito pertinente e vem falando conosco das duas formas, né? Como o Francisco falou, nós como filhos e nós como pais, né? E é um ensinamento que às vezes nós não temos honrado os nossos pais como deveríamos, às vezes por falta de conhecimento da palavra, às vezes por falta de ter sido ensinado assim, né? Mas o que Deus vem trazer para nós essa noite é que a verdade, ela nos liberta. Então, hoje Deus fala comigo e fala com cada um de nós, né, que nós devemos honrar nossos pais. Se eles estão conosco, é momento, é tempo de honrá-los. Se eles não estão, há tempo de honrá-los da mesma forma, né? Então, que possamos viver isso e ensinar aos nossos filhos essa honra. Tem tido muita inversão de valores, de papéis. Às vezes crianças ainda pequenas querem até mandar nos pais, querem às vezes desonra os seus pais.
E nós precisamos de ter esse ensinamento, né, e estar ensinando nossos filhos a importância dessa honra, porque é um mandamento com promessa. E eu vejo que esse tempo de quarentena, esse tempo onde nós temos ficado mais em casa, né, com nossos filhos, nós temos tido uma oportunidade recíproca, não só enquanto pais perto dos nossos filhos, mas dos nossos filhos perto de nós, pais. Né? Nós no dia a dia, na correria do nosso dia a dia, nós muitos temos transferido, né, esse contato, esse relacionamento para terceiros, para a escola, para babá, para avós, para igrejas. E não é assim. Deus tem falado conosco que é tempo de nós pararmos para refletir, né, a importância de sermos pais, a importância de ensinar os nossos filhos a nos honrar. Afinal de contas, aqui, essa passagem de Jairo, né, fala muito comigo. Quem de nós não faríamos o mesmo que Jairo fez? Aqui, Jairo estava tão desesperado, né, pelaquela enfermidade da filha, né, a ponto de ela estar ali quase à morte. Enquanto ele foi lá buscar, ele foi buscar a única coisa que poderia salvar a sua filha. Jairo foi buscar Jesus. Ele foi se recorrer a Jesus para trazer a cura para sua filha. Né? E naquele momento ele ainda havia esperança. Em quem? Em Jesus. E é o que a palavra fala comigo e com vocês essa noite. Né? Há esperança. E a nossa esperança é Jesus. Que nós, enquanto pais, possamos nos recorrer ao Senhor Jesus para trazer essa paz, para trazer essa cura, para trazer esse renovo nos nossos lares e trazer vida na nossa casa, para os nossos filhos, né? E fazer esse milagre tão maravilhoso, onde ninguém cria, né? Muitos vinham à frente falando que não, a menina já estava morta, né? Muitos não criam, e com isso Jesus nem permitiu que aqueles incrédulos estivessem naquele momento onde só Jesus, a sós com aquele pai que buscou desesperadamente a única esperança para sua filha, né, que estivesse presente naquele momento de graça do Senhor Jesus. Então nós, todos os dias da nossa vida, nós fazemos isso pelos nossos filhos. E isso é amor. Isso é um amor incondicional. E então, que nós possamos ter isso para trazer para os nossos filhos. Esse é o maior legado. É levar Jesus para os nossos filhos. Que seja no culto doméstico como esse, que aparentemente é tão simples, né? É um momento tão íntimo com a nossa família, né? Como o Francisco disse, tão como nós estamos com as crianças e eles choram e eles dormem e comem uma bolacha, mas eles estão recebendo a palavra, eles estão recebendo o ensinamento do Senhor e com isso eles vão a cada dia sendo edificados e nós estaremos levando para os nossos filhos a única coisa que traz esperança. Estaremos levando nossos filhos de Jesus. Então essa palavra vem de encontro a esse momento. Né? Hoje eu falei com várias mães e todas elas têm me relatado experiências incríveis com seus filhos. Né? Tenho até agradecido. Muitos falaram, olha, no início foi desesperador essa quarentena. Como que eu ia ficar sem trabalhar? Como que nós vamos pagar nossas contas? Porque nós temos tantos questionamentos, mas todos questionamentos materiais, banais, coisas deste mundo, que esse dia a dia tem nos trazido. Mas a partir do momento que nós aquietamos a nossa alma e nós exercemos o nosso papel de pais no nosso lar, nesses 9 dias, 10 dias que temos ficado nos nossos lares, em contato direto com os nossos filhos, nós temos falado, peraí, tá gostoso esse relacionamento, a poder cuidar dos nossos filhos, fazer a comidinha que eles gostam, né? Brincar no chão com eles, né? Educar, ensinar, né? Repreender, tudo isso faz parte para nós pais, né? E isso tem sido muito gratificante, ver o sorriso deles, ver o quanto eles estão felizes de ter esse relacionamento, esse momento conosco, com nós, que somos pais. Né? Então eu vejo que essa palavra vem de encontro e eu tenho certeza que tudo tem um propósito. Né? Esse momento de quarentena ela veio para aquietar nossa alma, para podermos meditar no que é que tem sido
prioridade na nossa vida, né? O que nós temos buscado no nosso dia a dia fazer para que nós elevamos essa esperança que realmente importa para os nossos filhos, e que nós estamos levando realmente Jesus para a nossa casa. Amém? E eu que palavra falou comigo essa noite. Amém. Então, queridos, como eu disse, esse texto ele fala muito ao nosso coração, né? E como a Adriana disse aqui, é um momento em que o Senhor separa para que nós possamos valorizar o nosso tempo em família, o nosso tempo, né, de relacionamento com os nossos filhos. E esse texto aqui, né, de Jairo, ele fala muito também comigo, porque ele nos ensina um princípio muito importante. Porque quando nós lemos o capítulo de número 5 aqui, a gente vai ver que do versículo 21 a seguir, vai começar a contar a vida de Jairo, mas acontece uma interrupção. Durante essa trajetória de Jairo, existe uma interrupção de uma mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue, do qual isso fazia com que ela padecesse. Isso fazia com que ela, né, estivesse ali cada dia pior. E tanto na história de Jairo, quanto na história da mulher do fluxo de sangue, eu aprendo algo interessante que o Espírito Santo vai revelando a nós. E a palavra de Deus é maravilhosa por causa disso. Que muitas pessoas, nos nossos dias, e ainda mais nesse tempo agora que nós temos passado, têm buscado ao Senhor, ou buscado a Jesus, como a última opção, como o último recurso. Como foi dito, Jairo foi atrás de Jesus porque não tinha mais o que se fazer. A mulher do fluxo de sangue, a palavra de Deus nos conta que ela gastou tudo que tinha, todos os seus haveres, com a medicina daquele tempo. E se a gente olhar para um planeta Terra hoje que está passando por esse surto do coronavírus, quantas pessoas estão sendo infectadas nos países mais ricos do planeta? Quantas pessoas, como ontem eu vi uma das reportagens mostrando que o príncipe Charles foi testado e foi comprovado, né, a infecção pelo coronavírus. Ou seja, um príncipe, né, alguém, né, de posse, de poder na Inglaterra, e que nada impediu que esse vírus chegasse lá. O que eu quero te ensinar, querido, o que o Espírito Santo tem para ministrar aqui na nossa vida nessa noite é a respeito disso. Quando a gente entender que Jesus precisa ser o primeiro lugar da nossa vida, nós vamos passar a desfrutar algo glorioso da parte do Senhor. Às vezes você fala, pastor, mas tudo bem, Jairo procurou Jesus quando foi o último recurso, mas ele foi atendido, tudo bem. Mas será que a gente não pode aprender que se a gente procurar Jesus primeiro, não vai ter as outras opções? Como foi dito, a gente se preocupa sim, a gente se preocupa como nós vamos pagar as contas, né? O pessoal aí da economia tem estado preocupado com a parte econômica do Brasil, e tudo isso, querido, é lícito. Mas será que nós não temos tido entendimento de que o Senhor está absolutamente no controle de tudo? E que antes de falar mal do governo, antes de falar mal de tomada de decisões, seja de quem for, seja do governo, seja do judiciário, seja de quem for, será que nós primeiro não deveríamos fechar a nossa boca e dobrar os nossos joelhos? E é isso que eu aprendo aqui através dessa história, né, de Jairo, porque a Bíblia fala que este homem era um dos grandes, um dos maiorais da sinagoga. Com certeza este homem era um homem muito respeitado dentro da sinagoga. Ou seja, um homem religioso, um homem respeitado, um homem que possivelmente com muitas posses financeiras, mas este homem escolheu ir até atrás de Jesus, porque ele sabia que pela força dos braços dele, ele não poderia conseguir. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A palavra do Senhor vai nos dizer que no versículo 35, a Bíblia diz o seguinte: falava ele ainda. Falava quem? Falava Jairo com o Senhor. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre?
Sabe, amados, as pessoas às vezes olham para tudo que está passando e falam assim, por que as pessoas ainda estão incomodando Deus? Por que colocar Deus no meio disso? A gente tem que fazer a nossa parte. Tudo bem, queridos, temos que sim fazer a nossa parte, temos que respeitar o princípio de autoridade, esse é o primeiro de todos. É por isso que nós estamos em quarentena. Então nós temos que respeitar isso. Mas o principal, amados, é entender que o Senhor é quem está absolutamente no controle de tudo. E aí Jesus vai dizer, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem levar em consideração, disse ao chefe da sinagoga, não temas, creia somente. Qual tem sido o seu medo? Não temas, creia somente. Apenas creia que Jesus está no controle. Apenas creia que o Senhor é quem está livrando a sua vida. Apenas creia que o Senhor é quem provê o alimento na sua casa. Apenas creia que o Senhor é quem está no controle de tudo. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, versículo 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. É aquilo que a Adriana falou, o Senhor Jesus foi tão sábio nesse momento, que ele tirou os incrédulos de cena e disse, para que haja um milagre, nós precisamos de um ambiente de milagre. E eu quero te encorajar, a Igreja Batista Nacional Filadélfia. Às vezes você pode estar aí na sua casa vendo tanto noticiário, desliga a televisão, querido. Passe a crer naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Passe a crer naquilo que o Espírito Santo tem trago sobre a sua vida. O fortalecimento que vem do Senhor. Às vezes a gente pode sim ver as notícias para saber o que está acontecendo lá fora. Mas nós não podemos deixar que essas notícias invadam e atormentem o nosso coração. Porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é quem tem nos livrado. Então não temas, creia somente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus chegou naquele lugar, existia um alvoroço. Era gente chorando, era gente pranteando, porque naquela época existiam as carpideiras, que eram pessoas que eram contratadas, se é que a gente hoje não consegue entender isso, né? Como que alguém trabalha com isso, mas eram pessoas que eram contratadas para chorar em velório. E havia ali uma multidão de pessoas chorando e pranteando, né? Queridos, não há nada de errado da gente chorar quando o ente querido da gente morre, não há nada de errado da gente às vezes ficar triste, mas o problema está em onde nós temos canalizado o nosso choro. Será que nós não poderíamos ter esse choro aos pés de Jesus, assim como Jairo fez? A Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e chorando, ele roga ao Senhor para que vá à sua casa. Quer chorar? Chora, mas chora aos pés de Jesus. Chora aos pés daquele que pode resolver o seu problema. Chora aos pés daquele que pode mandar fogo do céu e consumir esse coronavírus. Eu posso sentir a presença do Senhor muito forte neste lugar. Sabe, querido, sinta o agir e o mover do Espírito Santo agora aí na sua casa. Sinta o agir e o mover do Espírito Santo agora aí no seu lar. Às vezes a gente fica aí, é a tecnologia, a gente não pode sentir, querido, eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe, coloque-se em chama aí dentro do seu lar, coloque-se em chamas. Ore ao Senhor, clame ao Senhor e deixa Jesus tomar completamente a direção da tua vida. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus tirou os incrédulos de cena. Ou seja, tirou a incredulidade de cena. Tire a incredulidade da sua vida. Tire aquilo que atrapalha você crer naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Esteja aliançado com pessoas que estão com fé, crendo que o Senhor vai mudar. Para de falar que o Brasil vai quebrar. Para de falar que nós vamos viver um momento de caos. Ei, quem é o seu Senhor? Quem é o seu pastor? Quem é o seu rei? Entenda algo, igreja. Cristão não vive no presidencialismo. Cristão vive uma monarquia. E nós temos um rei. E o nome desse rei é Jesus Cristo. Amém. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos confiar nisso. E a Bíblia diz que quando Jesus entra então naquele quarto com o pai, a mãe daquela criança e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam sempre aliançados com ele. A Bíblia diz que eles entraram ali, só eles.
E quando Jesus chegou naquela menina, disse, Talita cumi. Essa expressão é uma expressão aramaica, que quer dizer, menina, levanta-te. E quando Jesus deu a ordem, ela levantou. Queridos, nós podemos dar uma ordem a esse mundo. Senhor, sara a nossa nação. Senhor, muda as circunstâncias do planeta. Senhor, entra com tua provisão. Sabe, nós podemos colocar isso diante do Senhor. Basta uma ordem do Senhor para que tudo mude. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço por isso? E a Bíblia diz que imediatamente, não foi 5 minutos depois, não foi 10 minutos depois, não foi 24 horas depois, mas imediatamente aquela menina se levantou. E a Bíblia diz que essa menina tinha 12 anos. E aí é onde nós ficamos impressionados com a palavra do Senhor e como Deus é um Deus de detalhes. Essa menina tinha 12 anos de idade, a mesma idade da enfermidade da mulher do fluxo de sangue. Ou seja, essa criança tinha o tempo de vida em que aquela mulher estava tendo um tempo de morte, porque ela morria a cada dia. Mas o Senhor trouxe vida na vida das duas. Amém. Ou seja, depois não interessa se foram 12 anos de morte, ou não interessa se foram 12 anos de vida, e uma vida que estava se findando, e para aqueles que estavam chorando, para os incrédulos, para aqueles que estavam lá fora, já havia morrido. Para o Senhor bastou uma palavra para que tudo mudasse. Então, querido, eu quero te encorajar nessa noite a crer nisso. Crer que Jesus está no controle de tudo. Sabe, amados, eu espero que em breve a gente possa estar de volta na igreja, estar em comunhão, que é muito importante. Nós precisamos entender algo. Nós não precisamos do prédio para ser igreja, mas nós precisamos uns dos outros para ser igreja. A igreja do corpo de Cristo. Igreja sou eu, Adriana é a igreja, Isabela é a igreja, Radassa é a igreja. Existe uma igreja na vida de cada um, afinal, nós somos templos do Espírito Santo. Mas a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a eclésia, a reunião dos santos, ela é uma necessidade. Hoje nós estamos usando os meios de comunicação para fazer essa reunião entre nós. Mas haverá o tempo, e muito em breve, eu creio nisso, que nós estaremos reunindo de novo na casa do Senhor, reunindo de novo no nosso lugar de adoração. E eu quero te encorajar a renovar os seus ânimos nessa noite. Tire o medo, tire a incredulidade e passe a viver a ordem do Senhor para mim e para você. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que você receba essa palavra na sua vida, na sua casa. Tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer por nós. Amém? Nós vamos fazer uma oração breve aqui para encerrar, né, o nosso momento aqui. Mas eu quero te pedir que você depois, né, tire um período de oração, né, assim como nós temos orientado, né, que seja de 15 minutos, um período onde você possa orar, buscar a face do Senhor, apresentar os alvos de oração, né, diante do Senhor. Ore pela nação brasileira, ore, continue orando pela sua casa, pela sua família, né, ungindo, você que está com o seu óleo que nós oramos no outro dia. Unge a sua casa, unge os seus filhos, unge a sua família, abençoe o seu lar, tá bom? E nós vamos ver sim a glória do Senhor manifestando a graça dele em todos os lugares, tá bom? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Depois eu quero deixar um recado para a igreja, né? E nós vamos estar encerrando, tá bom? Feche os seus olhos aí no seu lar, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos neste instante mais uma vez, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai, com os irmãos que nos assistem, reunidos, ó Deus, nesse instante, como igreja. Não é a distância que vai limitar, ó Deus, o nosso amor uns pelos outros. Ó Deus, não é, Senhor, uma doença, uma enfermidade, porque nada disso poderá nos separar do amor de Cristo que está em Ti, Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu oro nesse instante, para que o Senhor visite agora cada família. Entra com Tua provisão, entra com cura, entra com restauração. Visita, Senhor, os hospitais agora, onde as pessoas estão internadas, ó Pai. Pessoas que foram diagnosticadas com esse vírus,
pessoas que estão diagnosticadas com doenças terminais, pessoas, ó Pai, que estão, ó Deus, diagnosticadas, ó Pai, com as mais diversas doenças, pessoas, ó Deus, que podem ter sofrido acidente. Pai, livra, Senhor, pessoas que estão nas estradas, livra, Deus, o nosso país, ó Pai, na área econômica, livra-nos, ó Deus, de uma recessão. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o provedor, que o Senhor, ó Deus, é o nosso consolador, e de que nós confiamos integralmente em Ti. Por isso, ó Pai, a nossa confiança não está no governo, a nossa confiança está no Senhor. Tudo que nós pedimos é que o Senhor venha de encontro aos nossos líderes, dando sabedoria a eles. Dê sabedoria ao executivo, dê sabedoria ao judiciário, dê sabedoria ao legislativo, para que todos estejam voltados num só propósito, que nós possamos viver, ó Pai, não a nossa vontade, mas a Tua perfeita vontade. Que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é no céu. Pai de amor, abençoa as nossas vidas, no nome do Senhor dos Exércitos. Pai querido, nós colocamos cada um de nós diante do Senhor, crendo de que o Senhor tem guardado o nosso lar, abençoado as nossas vidas em todo o tempo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, maravilhoso Deus, esteja guardando a nossa vida, esteja abençoando os nossos corações, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Então, que o Senhor abençoe a todos. Amados, nós estamos com muita saudade de todos, mas sabemos que este é o momento onde nós devemos estar unidos cada vez mais. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo muito importante. Queria deixar um recado para a igreja. Amados, é muito importante. Nós estamos em casa, estamos em período de quarentena, mas sabemos que os recursos da igreja, através da nossa fidelidade a Deus, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, é que a obra de Deus é mantida. Embora estejamos de quarentena, né, as despesas para a casa do Senhor não param. Então, que nós possamos prosseguir, continuar honrando. Né? Você que tem condições, honre ao Senhor, tá bom? Eu aprendo algo muito importante na palavra do Senhor. Ele nos ensina o princípio da semeadura. Ele diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. E eu aprendi uma frase há um tempo atrás que diz que aquele que não semeia nada, não colhe nada. Então, se nós queremos viver algo do Senhor, não por barganha, mas queremos ver a fidelidade de Deus, e quando a gente fala sobre a fidelidade de Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus é fiel e Ele não pode negar isso, porque é algo que faz parte da sua essência. E nós aprendemos na escola bíblica, na Academia Bíblica da Fé, que esse é um dos atributos do Senhor, a fidelidade. Então não interessa se nós vamos deixar de ser fiéis, o Senhor permanece fiel. Então, queridos, que nós possamos honrar a Deus, honrar ao Senhor com os nossos bens, honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, tá bom? Se você deseja fazer isso, você pode fazer através de transferência bancária, né? Basta nos procurar no privado, nós vamos te encaminhar a conta bancária que é usada para a igreja, tá bom? Então, nós temos uma conta que é da igreja e nós podemos te passar para que você faça essa transferência, para que não haja necessidade, né, de você se expor para abençoar a obra do Senhor, tá bom? Então faça isso, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar na casa do Senhor, honre ao Senhor, querido, com os seus bens, tá bom? Abençoe a obra de Deus. E também estaremos postando nos grupos da igreja, tá bom? Para que todos saibam lá qual a conta que deve ser feita a transferência de ofertas e dízimos para a manutenção do reino de Deus, tá bom? Queridos, então esteja atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não participa de um dos nossos grupos, né, do grupo da igreja, do grupo do WhatsApp da igreja, né, esteja nos mandando no privado, fala, eu quero participar, a gente se adiciona, vai ser um prazer nós fazermos parte desse momento com o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, o Senhor abençoe a sua vida nessa noite, e vamos terminar aqui louvando ao Senhor, né, com um cântico do Delino Marçal, que diz que Deus é Deus, ou seja, se tudo ao nosso mundo está do avesso, o Senhor continua sendo Deus.
Amém? Então, se Deus faz algo na nossa vida, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele permanece sendo Deus. Se você dizima e oferta, Ele é Deus. Se você não faz isso, Ele permanece sendo Deus. Agora, é importante a gente rever isso. Qual tem sido nosso princípio de fidelidade com o Senhor? Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu já sei o que é isso. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Bem, vamos louvar ao Senhor. Estamos terminando. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja tu louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Quando